desobedecemos a Deus não é uma deficiência que Deus tenha me criado com defeito, meu Deus do céu. Está provado aqui, não é uma deficiência. Não existe pecado dos anjos possa ser perdoado. Né? Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe arrependimento para os homens após a morte. Por exemplo, quando a gente narra a história na Páscoa, a primeira leitura, toda aquela história, o povo passou a pé enxuto, a Páscoa do pão amargo, aquela celebração da ceia do Senhor Jesus Cristo. Lá diz numa passagem que o povo que foram mergulhados, que vinha perseguindo a Deus, o povo que Deus já tinha dado uma chance. Ele não precisava ter perseguido o povo, mas eles temaram e foram. Ora, só uma desobediência, um ímpeto humano de vingança, de querer matar a obra de Deus. O que lá diz no Gênesis? Diz que eles morreram e não vão ressuscitar. Tiveram a segunda morte. Aqui, volto aqui do Gênesis, nesse capítulo narrado, a queda dos anjos. Né? Então aqui diz assim, temos um reflexo dessa rebelião na palavra do tentador dita nos primeiros pais. E vós sereis como deuses. O diabo é pecador desde o princípio. O pai da mentira. Aquilo que Jesus disse. Todo aquele que não me ama, que é o pecador, é o pai da mentira, que segue o demônio. Então diz assim aqui, vou ler de novo. O caráter irrevogável da sua opção, não uma deficiência do infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Porque Deus cria os anjos perfeitos. As causas que levam uma pessoa a desobedecer o líder, isso aí são coisas espirituais. Não vou aprofundar nessa terra porque eu não tenho muita teologia. Sim, que não tem perdão. Não existe arrependimento para eles depois da queda. Os anjos que se rebelaram contra Deus definitivamente estão expostos para o inferno. Não terão parte com Deus. Onde é que eles estão? Não sei, deve ter um reduto aí fora. E também, outra coisa aqui, gente. Se não existe retratação, arrependimento para os anjos, mas também tem uma coisa aqui, depois da queda. Como não existe arrependimento para o homem após a morte. Minha Nossa Senhora. Nós não sabemos que eu estou escrevendo esse livro, A Morte para Além da Vida. Eu estou falando aqui numa morte possível, alertar as pessoas para que eu pudesse ajudar as pessoas, quem sabe com alguns esclarecimentos, para que a pessoa não tenha uma segunda morte. Aquela que aconteceu, que o Gênesis narra, eles não ressuscitarão. Ou seja, essas pessoas não ressuscitarão para a vida. Serão mortas para sempre. Minha Nossa Senhora. A Escritura atesta a influência nefasta daqueles que Jesus chama de homicida desde o princípio. Eu falo e que até chegou a tentar desviar Jesus da sua missão recebida do Pai. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A mais grave destas obras, devido à sua consequência, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Bom, desobedecer a Deus é alguma coisa. Agora, o pecado que se propaga, você desobedecer as pessoas, você usar artimanha para enganar as pessoas, entendeu? Então isso é uma coisa
devassa, diabólica, atua, não sei. As consequências foi a sedução mentirosa que o demônio disse que se você comer o fruto, se eu desobedecer a Deus, quando eu desobedeço a Deus, eu torno dependente. É a história que diz. O que é o amor independente? Não é o amor condicional. O amor independente é o amor incondicional. Condicional, quer dizer, você põe condições para as pessoas. Ah, você me dá isso, eu dou isso. Não é aquela história que eu acabei de ler aqui de Oséias que... Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele é uma criatura, não é Deus. Os anjos não são Deus. Mas os homens, sendo mortal, carnal, na terra, querem ser Deus. Isso foi uma coisa. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito. O que é um espírito pensando? Bom, Jesus, quando ressuscita, é um espírito pensante porque tinha um corpo. Jesus não tinha se dividido ainda. Aquela culpabilidade do Espírito Santo aqui, que o Paráclito, Jesus não tinha enviado, Deus não tinha enviado para... Porque Jesus não tinha subido ao céu. Estão entendendo agora? O que é Jesus ressuscitado, um espírito visível? Sim, Jesus já era o espírito visível de Deus, mas tinha um corpo. Mas Jesus não tinha destruído a morte. Ao ressuscitar, Jesus morrendo, ressuscitando, Jesus aparece para eles em formas diferentes. Jesus acelera, caminha com o discípulo de Emaús, Jesus como moço, Jesus assumiu todas as nossas fisionomias humanas depois da ressurreição. Você sabia disso? Então Jesus pode ser a fisionomia de quem quiser, você não vai saber. E também Jesus, de uma força misteriosa, Jesus ia para frente, já como se tivesse ressuscitado, como ele fez no Monte das Oliveiras, no Monte Tabor, onde Jesus se transfigura. Antes da morte, Jesus mostrou para eles que Jesus era Deus. Vamos supor aqui. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. O demônio não tem poder para que o reino de Deus cumpra o que Jesus disse aqui na terra. Estarei com vocês até o fim. Pode atrapalhar. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e o seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos da natureza espiritual, indiretamente e até na natureza física. Como, vamos supor, a revolta do diabo é porque depois da queda ele não teve retratação, não teve misericórdia para o anjo, porque ele era puro espírito. Mas para o homem tem. Jesus veio nos dar essa oportunidade. Mas toma cuidado. Aqui tem o Paráclito, o Paráclito no mundo é o Espírito Santo que vai julgar as ações do homem no mundo depois da ressurreição de Jesus. Para cada homem, vamos dizer, me perdi aqui, física, até de natureza física. Bom, o pecado causou tanto mal no mundo, nas condições atuais, exceto os vírus, as pestes que surgiram no mundo, alheia, enviado pelo demônio, porque
o diabo nunca deixou de perseguir a obra de Deus, porque ele não tem retratação. E ele persegue o homem porque o homem tem possibilidade de voltar à harmonia com Deus. E o diabo não gosta. Para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, com o vigor e doçura dirige a história do homem no mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério que nós não sabemos. Jesus diz mesmo na celebração: isto é o mistério da fé. Não tende a entender com os olhos, filho. O mistério da presença de Jesus Cristo Eucarístico. Ele disse: eu estou presente quando você vai sacramentar a Eucaristia, diz amém. Mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Gente, a presença devassa na conjuntura atual, digamos que só 10% das pessoas morrem de morte original, de causas não sobrenaturais ou causa a suicídio, tráfico, acidente de trânsito, epidemia, dengue. Agora, esse vírus do coronavírus que mata o corpo, está entendendo? Filho, não devas ter medo dos homens que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Por que eu posso ter mérito de estar defrontando isso aqui para vocês? Porque eu tive dentro do contexto a permissão de que eu não posso fazer o mal para buscar um bem, mas Deus tira de um mal na história um bem. E é Deus. Como ele faz isso? Isso é Deus que faz. Então, dentro da história, muitas doutrinas, como nossa Santa Teresinha d'Ávila fala, vocês sacerdotes, só acham, não apontam na doutrina. Então, assim, Sr. Pedro, se o senhor fosse fazer aí numa igreja, aí, contar essa história de Tobias, de Oséias, as pessoas que estão na igreja, por que um dia eu fui expulso da Capela Santa Isabel? Fui expulso não. Um dia dos pais, eu fui ler lá na frente do eclesiástico, a obediência dos filhos aos pais, lá o 43 parece. Eu li essa passagem, mas eu não sabia que a filha do diácono tinha fugido com um homem solteiro, um homem casado, lá um rolo. E eu não fiz aquilo de propósito. Quando chegou no outro dia, o seu Schmidt chegou aqui na minha casa com um bilhete, que não era para mim ler, mas na frente da Santa Isabel, lá na igreja. Então, muitas coisas você não sabe, então agora o seu Pedro está dizendo por que o seu Pedro se afastou de lá. Bom, se eu não sou bem visto na igreja, na minha comunidade, então eu peguei o seu Rude um dia lá, seu Rude, senta aí. Senta aí. Eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Senta, porque eu não quero que o senhor morra de infarto aqui. Eu perguntei para ele, de quem é a igreja de Santa Isabel? É sua ou da comunidade? Quem que é? Aí ele ficou assim, responda, senhor. Ele não respondeu. A igreja da Picada do Sul é de Jesus Cristo. Não pertence ao senhor, não pertence a mim, não pertence a nenhum rito aqui na terra. Apesar de ter gente que tem que se apoderar da igreja de Jesus Cristo. Não sei o que. Ou o senhor se retrata, eu dei essa chance para ele, ou o senhor se retrata pessoalmente, fala para o seu Schmidt,
e diz assim, seu Pedro, eu peço desculpa, o senhor pode voltar lá na Santa Isabel ler? Isso ele não fez. E eu disse assim, vou levar esse conhecimento ao CIBI. Mas ele pediu demissão antes disso. Eu disse para ele, o senhor não é digno de ser um diácono na comunidade, por esse motivo. Porque o senhor levou para o lado errado o que eu li, dizendo que filho educa seu pai, seus filhos educa sua... Mas você não pode interpretar um texto das Escrituras como uma ofensa sua, levar para o seu lado pessoal que eu li lá, porque sua filha. Então o que eu estou relendo aqui, gente, na Bíblia está cheia dessas ilustrações. Meu Deus do céu. Então muitas pessoas conhecem o seu Pedrinho pelo seu jeito, por que eu me afastei da comunidade um tempo. Agora você fica sabendo por quê. Também um pouco por causa da minha esposa. Ela disse, eu te disse para ti que uma vez o meu pai, em São Pedro de Alcântara, foi acusado de umas coisas lá, e meu pai se incomodou. Sabe que tem uma patota dentro da igreja? Uma elite? Um bloquinho assim dentro da igreja? Que acha que a igreja é deles? Isso é um perigo. Isso é um perigo, um perigo. Por isso que eu nunca... O Isaías disse assim, pai, o senhor quer um apostolado de oração? Eu sei que eu amo Jesus Cristo em todo quanto é lugar, mas eu não estou assumindo ainda nada na comunidade. Por quê? Eu assumi o grupo comunidade eclesial de base, então me incomodei. O Elmo, ele chegou um dia me afrontar. Outras pessoas, mas pessoas que foram legais comigo. A Dona Graça, as filhas dela, a Tatiana, a Tila do Kiko, a Tila do Gomecindo. São pessoas que eu tenho uma admiração enorme na minha comunidade. Não tem mais gente, mas eu não estou lembrando de todo mundo, né? Inclusive, além do êxito que eu tinha, aqueles milagres, né? Um dia, a Dona Graça disse assim para mim, seu Pedro, um dia tu fizesse uma profecia, quando tu viesse morar na minha casa, porque eu tenho uma admiração, porque um dia eu estava morando no barraco e ela disse, seu Pedro, vem morar aqui. Então isso está no meu coração, nunca esqueço. Aí ela disse, tu fizesse uma profecia que tá aí uma mulher que nunca vai se arrepender de ter casado. Aí um dia ela não encontra, ela disse para mim, só não me lembro não. Mas tu falaste. Então assim, gente, aí um dia, num dos períodos aí, nós estávamos fazendo um encontro dia de Natal e eu sonhei com a Márcia, a filha dela. Ela estava dentro da igreja, ela entregou um rosário. Inclusive eu fiz um rosário, uma cópia para mim do rosarinho das cores que ela mostrou. Daí ela se virou e disse assim, seu Pedro, eu quero que o senhor passe a mão nas minhas costas, porque eu estou com muita dor nas costas, porque eu já estou deitada há muito tempo. Daí eu passei a mão nas costas dela e ela me deu um rosarinho, era menor. Então ela disse umas coisas para mim que eu não entendi, que ela queria dizer. É que um mês depois, aqui na minha casa, a Dona Graça disse que estava sentindo alguma coisa. Então, eu me lembrei que poderia ter uma relação com uma filha dela, e que eu libertei ela com as minhas orações, onde ela estava. Pode ver que ela andou nas costas, que daí ela saiu do lugar que estava. Então, aí um dia eu fui visitar a Dona Graça no hospital César Ramos. Lá tinha uma filha dela. A Tatiana estava lá. Então, na hora sim, porque eu conversando com a Graça, ela estava muito para baixo, muito para baixo. Aí a filha dela chega no lado da cabeceira e diz assim, gente, uma oração que naquela hora Deus ouviu. Ela diz, mãe, cadê aquela mãe? Cadê aquela mãe que estava lá em casa, cuidando de nós? Agora eu vejo a mãe nesse estado. Uma súplica a Deus. E me comoveu aqui. Me deu algo em mim assim. E eu disse, atende, Senhor, a prece dessa filha. O que ela está falando é real. Então eu tive a comprovação. Estava ela e o marido dela junto comigo na hora do processo, depois em sonho, como
como a Dona Graça foi libertada e foi retardada a vida dela. Porque um dia ela disse para mim, seu Pedro, eu tenho uma mágoa na minha vida que eu não queria morrer. E aí eu disse para ela assim, a senhora não vai morrer sem antes Deus te fazer esse bem para ti. Então, gente, são essas coisas que o seu Pedro conta na história. Coisas boas, essa da Santa Isabel, coisas boas na minha comunidade, pessoas que, nos grupos de reflexão, as pessoas, eu falava de família, mas tu tem uma família, tu não pode criticar os outros. Meu Pai do céu. Está entendendo? Quando as pessoas levam a palavra de Deus para o lado pessoal. Bom, já tenho que encerrar esse vídeo. Em outra oportunidade farei mais, tá bom?